Alô você, fala galera, a gente está numa nova fase aqui do nosso canal e a gente está trazendo muita coisa sobre empreendedorismo, sobre técnicas de empreender, sobre dinheiro, tá? Sobre finanças e sobre crescimento pessoal como um todo. Então a gente trabalha 5 grandes eixos, né? Crescimento pessoal, financeiro, saúde, relacionamento e inteligência emocional. Tá tudo internamente ligado, né? Porque, na verdade, eu tenho uma frase que a galera entende pouco quando eu falo que a gente tem que fazer planos para ficar velho, né? E planos para ficar velho é você lembrar que hoje você com uma mochila nas costas indo pra praia, dá tudo certo. Você fica num bangalôzinho ali, você dorme em qualquer lugar. Mas quando você fica mais velho, tem que fazer planos financeiros e se organizar. Tá inclusive em Provérbios, né? O rei Salomão, filho de rei Davi, rei de Israel, já dizia, faça planos de investimento futuro. Hoje eu vou trazer um tema muito bacana para vocês, que é o seguinte. Há 17 anos eu tenho a minha empresa, né? E fui construindo várias empresas ao longo do caminho, são 9 empresas que eu tenho hoje. A mais famosa é a Alphacom, eu tenho uma fintech, existe a empresa de treinamento, existem outras tantas empresas dentro do arcabouço do minha holding, mas o mais importante de você saber aqui é que você ter liquidez e ter fundos é importante. E uma das minhas linhas das vertentes é que eu gosto muito, vocês conhecem muito o Barsi da internet aqui, mas eu conheço o Barsi lá de trás, porque o Barsi é muito famoso, porque ele é o maior e o primeiro e maior investidor da Ibovespa, né? E eu também sou muito fã de ações preferenciais que geram dividendos, né, que são sólidas. E aqui tem uma coisa muito interessante, né? Eu vi no Infomoney hoje duas coisas legais. Uma é uma notícia sobre a Braskem, que vai estar para ser comprada por 10 bilhões. Muito bacana a Braskem. Eu tenho na minha grade de ações também a Braskem, então deve gerar uma grande parte dos dividendos. Mas enfim, o que são dividendos? Dividendos são aquela parte que você tem a ação, né? Imagina, você comprar 100 ações da Petrobras e você comprou 100 ações pelo valor. No outro ano, aquelas 100 ações vai pagar um valor unitário por ação. Então, se a Petrobras fizer igual ela fez em 2022, pagou R$ 14,75, salvo engano, aí foi esse valor por ação, cada uma ação vai te dar R$ 14,75. Se você tiver 1.000 ações, você vai ganhar 14.700 ações sem trabalhar, porque você comprou aquelas ações. E isso se perpetua. O nome disso é dividendos e yields. Não é o único fator para o quantitativo de pagamento de dividendos, mas isso a gente fala um momento depois. Mas eu queria trazer aqui uma notícia do Infomoney que é muito legal, que é o seguinte, ó. Tributação de dividendos. Isso assusta todo mundo, inclusive a mim, né, cara? Porque uma das coisas mais legais do dinheiro na bolsa é você não ser tributado nos dividendos. Ou seja, eu compro a ação uma vez e nunca mais sou tributado. Mas se acontecer, a gente vai se ajustar e eu vou continuar com as minhas ações da mesma forma, só que você vai ter um ganho um pouco menor. Então tá escrito assim, e pode não acontecer, tá? Essa notícia é do Infomoney, tá aqui. Tributação de dividendos começa a valer de verdade, né? Aí tá a interrogação. Veja 9 respostas sobre a nova fase da reforma. Aí isso aqui é a Infomoney que está dizendo, ó, a segunda etapa da reforma tributária deve tramitar junto ao orçamento o que pode acontecer com os dividendos, ok? Aí ele vem continuando falando, após a aprovação da Câmara dos Deputados do texto da reforma tributária, que diga-se de passagem, a reforma tributária, ela simplificou a tributação estadual, municipal, mas ela fez muitos estados perderem tributos. E a gente ainda vai descobrir, tem lados da economia dizendo que foi bom, lados da economia dizendo que foi positivo e lados dizendo que foi negativo. Relacionado aos impostos sobre consumo. Os olhares do mercado estão atentos à segunda fase, que é essa fase aí, porque nós trabalhamos e guardamos nosso dinheiro para não depender do Estado e parte dele está no mercado de ações, né? Aí vem a segunda fase que tratará da cobrança de impostos sobre renda e que pode incluir uma possível tributação de dividendos e a extinção dos juros sobre capital próprio. Porque você, quando tem as suas ações, você recebe sob duas formas, os juros sobre capital próprio e você recebe também os seus dividendos. Por exemplo, eu tenho várias empresas, quando eu distribuo o lucro, eu já paguei imposto na produção do lucro na empresa, mas quando a empresa gera lucro que ela me paga na pessoa física, eu não tenho imposto e eles querem tributar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é do PT, manifesta o desejo de não guardar a tramitação da primeira fase e dar sequência. Ou seja, o PT sempre quer tributar dividendos, tributar herança, tributar tudo. O PT é uma máquina de tributação, ok? A análise proposta da emenda à Constituição que aborda os impostos sobre consumo, que é a PEC 45 de 2019, pelo Senado Federal.
Afinal, o que é mito e o que pode se concretizar na tributação de dividendos, ou seja, vai acontecer ou não? Veja a seguir as principais respostas do mercado. Olha que legal, eu separei, eu não vou ler todas, né, mas eu separei algumas para vocês aí que são muito bacanas. Quando começa a valer a tributação do dividendo? Essa é uma pergunta geral, ainda mais para você que investe em mercado de ações, gosta de investir. Isso não é ser day trader, ok? Isso é ser investidor, que 1% da bolsa é investidor. 99% são aquelas pessoas que são especuladores. Isso aí, cara, na minha visão, eu não gosto dessa linha, que é você querer comprar 10 e vender a 20. Não faz sentido para mim, minha tese. A minha tese é compra os papéis, deixa os papéis acumulando e vai gerando dividendos com esses papéis. Então você vai ficar com os papéis lá, você comprou 1.000 ações da Petrobras, se você ficar 10 anos, você vai 10 anos a receber dividendos, porque ela paga dividendos regulares. Braskem, Copel, Bradesco, Vale, Petrobras, todas essas empresas são ótimas pagadores de dividendos, tá? Então tá lá, quando começa a valer a tributação sobre dividendos? O plano do governo é que a segunda fase da reforma tributária, isso é plano ainda, tá? Que abrange a taxação de dividendos, entre em vigor já em 2024, mas isso não quer dizer que vai passar. Existe uma grande lobby e uma trava para isso não passar, para não ter fuga de capital do Brasil. No entanto, para que isso aconteça, ela precisa ser aprovada até o segundo semestre de 2023. Vai ter muita objeção dentro da Câmara e dentro do Senado para não deixar passar. É o chamado princípio da anterioridade, explica Guilherme Martins, advogado sócio da Mazuco Sociedade de Advogados. Como está aqui, estou dando os créditos, tá? Abre aspas. Apenas pode surtir efeito no exercício seguinte aquele que a lei venha a ser aprovado, observando o período de até 90 dias. Ou seja, basicamente, você tem que aprovar esse ano para funcionar no que vem, ok? Se não, vai aprovar no que vem, só vai funcionar no outro. Segunda fase da reforma, já é outra pergunta. Segunda fase da reforma, pode mesmo ser aprovada em 2023? Aí vem a outra visão, né? A visão da Rosa de Pacheco, atual a ambiente político favorável para a aprovação de uma reforma sobre a renda ainda esse ano. Está certamente incluirá o fim da isenção dos dividendos pagos pelas empresas. Afirmam, não sei não. Aqui ela fica afirmando com muita categorização que pode acontecer, mas Câmara e Senado, cara, tudo é possível. A taxação de dividendos, galera, é falado desde a época do Fernando Henrique Cardoso, tá? De quanto será o imposto sobre dividendo? A maioria dos especialistas consultados pela reportagem acredita que os dividendos de ações deverão ser tributados em 15%. Na Machado Mais Advogados, a crença é que, embora o governo vai formular sua proposta para... essa pode ter influência já da outra existente, a proposta de lei 2.337/2021, o PL 2337, para quem está acompanhando é bem famoso, elaborado na administração anterior que estabelece uma alíquota de 15% para os dividendos de empresas brasileiras. Galera, eu tenho empresa, eu simplesmente vou reinvestir meu dinheiro na empresa toda e vou achar outros caminhos, vou fazer o crescimento, a ponto de vender o equity da companhia, fazer alguma coisa. Perde muito sentido ficar dividindo dividendos, tá? Acredita, as empresas acharão outros caminhos legais. Então, isso aí não é uma coisa que vai estimular, né? Na verdade, o tiro vai sair pela culatra, mas isso aí eu conto em outro episódio aqui, tá? Eu sou empresário calejado. Empresas vão pagar impostos 2 vezes? Segundo Cassiano Marques, sócio-coordenador da área de tributária de Silveira Advogados, a expectativa do mercado é que a tributação de dividendos de 15% seja acompanhada de uma redução de impostos para a pessoa jurídica de 15% para 8%. Eu vou ser bitributado do mesmo jeito, tá? Considerando ainda o adicional de 10% para renda superior a 20 mil. Ou seja, se a alíquota da pessoa jurídica é de 25%, será reduzida para 18%, acompanhada da tributação de dividendos. O que acontece? Eu caio 7%, mas aumento 15%. Então, eu, de qualquer forma, vou ser bitributado, que eu vou pagar mais do que eu já pagava 7%. Mano, o governo novo é isso aí. Tá? É tributação. Aí muitas das pessoas estão falando assim, mas vocês que são empresários têm que ser tributados, mas você também é empresário. Muitos de vocês são MEIs, são PJs, muitos de vocês vão crescer. E outra, se você tributa demais o empresário, evita que a economia gire, evite mais contratação. Porque eu que sou empresário e tenho empresas, eu vou economizar em várias outras áreas para poder fazer essa compensação. É isso que a galera tinha que entender. Com o fim do juros sobre capitais afetaria as empresas, Fabrício Gonçalves, CEO da Box Asset Management, até conheço ele, diga-se de passagem, acredita que o fim do juros sobre capital impactaria o lucro de algumas companhias, porque esse mecanismo é uma forte remuneração que afeta o resultado financeiro da empresa. O que vai acontecer? Depois eu explico para vocês o que seja juros sobre capital, tá? Inclusive quem tem alguns tipos de ações recebe juros sobre capital.
E isso vai fazer com que o mercado e as pessoas que têm dinheiro e investem, porque assim, quem tem dinheiro é quem trabalhou mais, faz renda extra, junta o dinheiro e tem capitalização. Essas pessoas vão se amoldar. Por isso é que as criptomoedas são muito famosas, porque as criptomoedas não ficam afetas a essas bagunças do mercado, tá? Vamos lá, a reforma reduzirá a remuneração aos acionistas? Aí o Felipe Fontes, sócio da L4 Capital, que eu também conheço o L4 Capital, acredita que as empresas tendenciarão a distribuir apenas o dividendo mínimo obrigatório, que eu acabei de falar, mas é óbvio, dos 25% do lucro ou do estabelecido pela companhia no seu estatuto. Há um aumento da tributação, as empresas passam a pagar menos dividendo. É ótimo, é óbvio. Se for SA e obrigado a distribuir, vai distribuir o mínimo. Se não for SA, não vai distribuir, tá? Empresas podem antecipar dividendos antes da reforma? Tudo depende, explica a Rocha. Isso pode, mas se estiver no estatuto social, tá? Aí, ó, tem aqui falando sobre dividendos de fundos imobiliários, mas como eu não gosto de FIIs, eu nem vou comentar aqui, tá? Bem, o certo é que eu vou estar sempre trazendo aqui no canal, por quê? Porque nós amadurecemos no canal. Muitos de vocês já são servidores públicos, muitos de vocês são profissionais liberais e muitos de vocês têm que aprender sobre regras de economia. Isso é educação. Eu sou um professor que venho da área do direito, tá? Dei aula de direito penal, direito administrativo, ainda ministro, sou empresário, sou investidor, mas amo geopolítica e economia. Então, esses tipos de conhecimento a gente tem que levar a toda a massa. Então, muitos de vocês que são empresários, muitos de vocês que são empreendedores, muitos de vocês que são pessoas que querem crescer, tem que ter acesso a esse conhecimento por pessoas que vocês confiam, tá? Eu tirei essa informação da Infomoney, eu sempre vou deixar esse tipo de comentário aqui, que é super importante para você que está organizando suas finanças, fazendo seu fundo de reserva, para você que está aplicando, saber onde é melhor aplicar no Brasil, que é um mercado bem volátil, se é renda fixa, se é renda variável, que tipo de renda variável, quais são... eu vou dar uma palhinha sobre criptomoeda para você também, mas lembra, eu não estou só lendo e trazendo informação, eu opero o mercado financeiro há muito tempo, não como especulador, mas como investidor. Deixa seu comentário aqui se você gostou e vem, porque tem muita coisa nova, tá? Curte a página, deixa o seu comentário aqui que é super importante e vamos fazer a coisa acontecer. Alô, você!